Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós seguimos o nosso encontro na trilha do precursor, homenageando nosso padroeiro, São João Batista, que temos aqui, sua imagem. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos dar a sequência do capítulo 5, a partir do versículo 34. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento, e então lhes disse: Homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesmo se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós os arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Vejam, um momento curioso. A gente pode ressaltar aqui um discernimento, uma sabedoria de Gamaliel, né, homem experimentado ali naquele conselho dos anciãos, aqueles que cuidam da parte religiosa do templo. Ele, de uma maneira muito sábia, manda retirar os apóstolos para conversar e argumentar com aquele conselho, né, como se fosse um tribunal, né, que se orienta para tomar uma decisão. O argumento dele é uma sabedoria. Aqui a gente poderia lembrar muitas coisas, por exemplo, tantas vezes na própria vida da igreja, né, as pessoas mais velhas, experimentadas na vida. Quando eu falo isso, eu posso pensar no meu próprio ministério de padre, que tantas vezes eu digo assim, quando a gente é um padre novo, né, inexperiente, a gente dá mais mancada. Por quê? Porque no desejo de fazer o bem, muitas vezes a gente erra e pode até acabar fazendo o mal, né? Porque não tem experiência. Por isso que vale sempre quando a gente fala, a própria palavra de Deus cita tantas vezes os mais antigos, trazendo uma experiência de vida que é muito importante a gente considerar. Muitas vezes a gente ignora isso, né? Não podemos ignorar a sabedoria dos mais velhos. Então aqui Gamaliel tem esse sentido de ser aquele homem que é mais sábio, né, experimentado, e que, argumentando com seus companheiros daquele tribunal, os convence. A maneira dele falar é belíssima. Nós já tivemos, vocês viram aí, presenciaram, tanta gente que apareceu, pregador, arrastou discípulos atrás de si. Parece que naquele contexto daquela comunidade que surge, era muito comum, né? Apareceu fulano de tal, veio os seguidores. Me desculpem a comparação, mas na minha cabeça passa muitas vezes hoje com o que nós chamamos de seitas, né? Vem uma seita com tantos seguidores e tal, junta um grupo, reúne, aí alguém descobre que não, esse aqui é charlatão porque ele está pensando só em arrecadar dinheiro, só em enriquecer, né? Aí aquele grupo se desfaz. Chega outro trazendo pregações que parecem convencer, mas aí a maneira
a maneira de viver não corresponde, e aí as pessoas abandonam aquele grupo, aquela obra. Quantas coisas que a gente vê hoje dentro da própria sociedade que explode e depois aquilo se desfaz, aquilo se dissolve, né? Talvez, né, nesses tempos, até olhando para o lado político e econômico, nós temos visto a derrubada de aparentes grandes impérios. Por quê? O interesse muitas vezes é outro, enriquecer, ganhar dinheiro, mas a custa de passar para trás, de defraudar o próprio governo, o próprio Estado, nos impostos e tal. Então aquilo não vai adiante. Então Gamaliel coloca o argumento mais bonito que a gente pode pensar e que vale em tantas situações para nós. Eu recordo que isso vale muito quando a gente conversa com vocacionados. Ah, padre, eu estava desejando, pensando em ser padre, né? Qual o caminho que eu devo fazer? Na consciência nossa a gente orienta o caminho, o acompanhamento necessário, mas sempre entramos nesse argumento. Meu filho, minha filha, né? Eu já tive a graça de acompanhar muitos jovens na jornada da minha vida com o desejo de servir a Deus numa vocação, digamos assim, especial de consagração. Meu filho, minha filha, primeiro, não fiquem apressados, né? Então, não pode fazer uma decisão fundamental da vida com pressa. E depois, se for de Deus, vai chegar. Então isso é uma sabedoria que nós devemos aplicar em muitas coisas da nossa vida. Quase eu diria assim, aplicar em tudo. Porque quando é uma coisa que Deus quer, né? Aí o argumento dele, quem somos nós para brigar com Deus, né? Então, não adianta você debater, você reagir diante daquilo que é o querer de Deus. E o querer de Deus, nós temos que lembrar, sempre é para o bem. Então, os apóstolos são chamados de novo naquela sala, a reprimenda fala, são açoitados, e olha, que coisa linda também, eles ficam alegres, contentes, porque eles foram açoitados por causa de Jesus Cristo. Aqui vale também a gente pensar que, por causa de Cristo, nós somos chamados a dar a nossa vida, né? Se for necessário em alguma circunstância, vou dizer assim na minha linguagem pobre, apanhar por causa de Jesus, se eu estiver certo, se eu estiver com autoridade de falar em nome dele e falar a verdade, então não tem problema. Aí, na vida fora, cada um de nós, talvez não seja ser açoitado, né? As pessoas que assumem a vocação, muitas vezes, não é ser açoitado de apanhar fisicamente, mas você pode apanhar porque alguém não compreende aquilo que você está transmitindo, ensinando, e aquilo tem um valor grandioso para que a gente possa fundamentar o sentido mais original da vivência do próprio Evangelho. Lembrando que a vivência do Evangelho, para nós sempre, é o segmento autêntico de Jesus Cristo. Então, aqueles homens sofrem, mas estão felizes e contentes, porque reconhecem que é uma obra de Deus. Então, em nome de Jesus, eles não se calam, e aí a gente vai ver a sequência aqui dos atos, né? As atitudes dos discípulos que não ficam intimidados, porque são reprimidos por falar em nome de Jesus, e ainda mais de Jesus ressuscitado. Então eu vou finalizar pedindo a Deus que, se cada um de nós, com a autoridade de Jesus, falando em nome dele, vivo ressuscitado, ninguém de nós tenha medo de anunciar o seu nome por onde a gente passar. E o melhor anúncio de Jesus continua sendo com a nossa vida, com a nossa postura, onde as pessoas reconhecem que ali há um sinal de que é alguém que ama a Deus, que vive os ensinamentos do Evangelho. Que Deus nos ajude hoje a cumprir a nossa missão com discernimento, como de Gamaliel, com sabedoria, como dos discípulos, e assim sermos felizes em anunciar o único nome que vale a pena, o nome de Jesus. Encerramos então na trilha do precursor. Esse já é o 17º encontro que fazemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até o próximo encontro, se Deus quiser.